Boa noite, queridos irmãos e amigos. Mais uma vez estamos reunidos para meditarmos na palavra do Senhor, para estudarmos o livro sagrado e aprendermos mais uma lição ou algumas lições com relação à palavra de Deus e buscar aplicar esse aprendizado à nossa vida prática para que a palavra de Deus possa estar dirigindo os nossos passos, guiando a nossa vida, de forma que nós possamos viver em conformidade com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A nossa oração, como de costume, de praxe, é que Deus possa abrir a nossa visão, a nossa mente, os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar a clareza, a verdade das suas leis, da sua palavra. E ao enxergarmos essas verdades, nós possamos aplicá-las à nossa vida, à minha vida e à sua vida, para que possamos sermos homens e mulheres conduzidos pela verdade que é a palavra de Deus. O convite que fazemos é para que você possa, junto, meditar conosco nessa pequena porção da palavra do Senhor, e se for possível, você possa compartilhar esse nosso vídeo com outras pessoas. Se você gostar, não gostar, dê o seu dislike também, não tem problema algum, não é? Quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, a gente está disposto a responder aquelas que são passíveis de respostas, porque é bem provável que nós não tenhamos resposta para tudo, porque ninguém tem, só Deus, e que nós possamos, no decorrer dessa noite, aprendermos assim, caminharmos pela palavra do Senhor e sermos dirigidos por ela. Vemos a sociedade, como dissemos semana passada, onde tudo é feito às pressas, correndo para lá, correndo para cá, né? E uma das características das pessoas em nossa sociedade moderna é o que nós chamamos de indiferença. Indiferença com os outros, indiferença com os princípios e valores éticos, muitas vezes morais, indiferença com as necessidades das pessoas que estão à sua volta, que nem só pode ser algum amigo, algum parente, mas muitas vezes indiferença até com as necessidades da própria família. Temos visto isso muito dessa questão das indiferenças paternas com relação aos seus próprios filhos. E essa mentalidade individualista tem adentrado dentro das nossas igrejas, e a gente consegue enxergar também, até mesmo dentro do povo de Deus, o povo cristão, essa mentalidade de indiferença. Me parece que a frase "tô nem aí", né, é a tônica de muitas pessoas em nossa sociedade moderna, que é tão cheia de tecnologia, tão cheia de ciência, mas tão falha e tão falta muitas vezes de humanidade, tão falha muitas vezes de estarmos pensando um pouco mais uns nos outros. Fator esse que de fato nos leva a sermos seres humanos. O que nos torna humanos é a capacidade que temos de entendermos de que somos membros de um corpo, esse corpo, a raça humana, e que cada um de nós somos interdependentes desse corpo, onde nós somos dependentes uns dos outros, e por isso nós não podemos viver de forma indiferente com as necessidades dos outros, com as questões que envolvem os outros, porque aquilo que envolve o outro que está à minha volta hoje pode ser a mesma dificuldade que eu tenho que enfrentar no dia de amanhã. Essa mentalidade ruim também não é coisa nova. Ela já existia nos dias do próprio Senhor Jesus Cristo, e nos é apresentado por ele, por exemplo, quando ele fala, a ilustração da famosa parábola do bom samaritano, onde a classe religiosa dos dias do Senhor Jesus é representada na história que ele conta pelo levita e pelo sacerdote, que passam de largo, que passam de forma indiferente aquele homem que está ali à beira do caminho, caído, acometido por gente do mal, gente que só tem o interesse de fazer o bem a si próprio, portanto está sempre procurando marginalizar os outros. Nos parece que certas
palavras como solidariedade, respeito, têm sido esquecidas e às vezes até apagadas, até mesmo do nosso vocabulário, em nosso dia a dia, em nossa caminhada pessoal, em nossos relacionamentos humanos. É a sociedade, como disse, do tô nem aí, indiferente a tudo e a todos, muitas vezes, que propaga o cada um por si e Deus por ninguém. Porque essa mentalidade caída, degenerada, caótica, nos leva muitas vezes a pensar que o Deus que nos criou também é um Deus que é indiferente às nossas necessidades. Vivemos esse tempo onde muita gente já não consegue mais enxergar o Deus das Escrituras como um Deus que ama, um Deus que se importa conosco, mas o que nós vemos é propagada a ideia, muitas vezes na alta camada da sociedade, de que Deus criou esse mundo, o nosso planeta Terra, deu-lhe um belo chute aí no universo e deixou-nos ao Deus dará, onde cada um toma conta da sua própria vida e vire-se. E não é isso que as Escrituras nos dizem, né? Esse é um terrível e perverso engano, diabólico mesmo, né? Pois se tem alguém que não é indiferente às questões que envolvem a nossa raça, esse alguém é o Deus que nos criou. Ele está sempre preocupado conosco, ele está sempre atento às nossas necessidades, pois as Escrituras nos informam que Ele nos ama e que a cruz é a prova final e cabal desse amor. Esse amor que é voluntário, esse amor que é sacrificial, esse amor que é indiscriminado, esse amor que é incomensurável. E nele a gente pode e deve aprender a depender e a confiar. E é dentro desse prisma que eu quero pensar um pouco nesta noite com você sobre um Deus que não é indiferente às nossas necessidades. E para isso, eu vou fazer uso da leitura do Salmo de número 28, versículo de número 1, onde Davi está nos falando algo dentro desse patamar de que passar-se por algumas adversidades muitas vezes nos leva a pensarmos que nós estamos sozinhos na batalha e muitas vezes pensamos em desistir. Mas a palavra de Deus vai nos orientar de que Deus está ao nosso lado sempre e Ele está sempre pronto a nos atender e a nos abençoar sempre que nós buscarmos a sua ajuda, buscarmos a sua companhia, buscarmos as suas orientações. Então o Salmo 28, versículo 1, que é um Salmo de Davi, nos fala o seguinte: Ó Senhor, minha rocha, ouça os meus pedidos de ajuda, não permaneça calado. Se o Senhor não me responder, perderei a vontade de viver e morrerei. Vamos orar? Bondoso Deus, lida está a sua palavra. Queremos rogar a sua direção, para que possamos interpretá-la, ó Deus, à luz da sua vontade. Ajuda-nos a entendermos que o Senhor está sempre preocupado conosco. Mesmo quando o Senhor se encontra calado, o Senhor está trabalhando em nosso favor, para que nós possamos aprendermos a depender e a confiar que o Senhor está trabalhando em nosso favor em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua nos falando nessa noite, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, este salmo foi escrito pelo rei Davi, o que nos leva a entender e enxergar que ele estava enfrentando algum tipo de adversidade.
Sabemos que Davi foi rei sobre Israel durante cerca de 40 anos, mas nós não sabemos se esta adversidade pela qual ele está passando e sobre a qual ele escreve nesse Salmo número 28 está ligado ao tempo em que ele administrou ou ao tempo em que ele se preparou para assumir o trono, um tempo que durou cerca de 15 anos, para que ele chegasse a assumir o seu lugar como governante da nação de Israel, onde ele foi provado, onde ele foi perseguido das mais diversas formas, situações pelas quais ele passou, de adversidades em sua vida, abandono muitas vezes. Não sabemos. Sabemos que Davi está passando por algum tipo de adversidade, onde as suas necessidades são extremas, onde ele busca conforto no Senhor, e ele nos diz que parece que Deus está indiferente, porque Deus está calado, Deus está quieto, Deus não lhe fala, Deus não lhe dá as respostas adequadas ou necessárias para que ele possa dar assim continuidade às suas batalhas. Quando meditamos na vida desse servo de Deus, transcrita nas páginas das Escrituras, nos deparamos com inúmeras situações onde ele está à beira de um colapso. Em meio às tribulações e adversidades de uma vida nas mãos de Deus. Davi é alguém que vive a situação de viver ao fio da navalha, a viver na corda bamba, a viver em circunstâncias que o levam a entender que ele vive cercado de inúmeras adversidades, provações, circunstâncias adversas, e circunstâncias essas que fazem parte e que estão fazendo parte da sua vida a partir do momento em que ele foi ungido pelo Senhor para ser rei sobre Israel. Situações que ele está vivendo por estar buscando viver nas mãos de Deus. Isso às vezes nos parece um contrassenso. Ora, como que alguém que busca viver, fazer a vontade de Deus, passa por tantas adversidades? Mas esta é uma das grandes, maiores verdades que as Escrituras nos mostram. Que todas as vezes que uma pessoa, que alguém, de forma consciente, coloca em seu coração o desejo de viver e andar sob as orientações corretas e santas do Deus Santo, essa pessoa vive um céu que se escurece à sua volta. As nuvens das adversidades surgem, as tempestades das tribulações aparecem de forma torrencial e muitas vezes com dificuldades que parecem intransponíveis. Situações que parecem que vão nos levar à bancarrota da vida, vão nos levar à morte, vão nos levar a vivermos muitas vezes fora daquilo que Deus tem para cada um de nós. E essas situações muitas vezes acometem, na grande maioria das vezes, pessoas que decidem de forma voluntária, de forma consciente, viver sob as orientações e a tutela da palavra do Senhor. E essas situações, as Escrituras nos dizem que elas são permitidas pelo próprio Deus na vida daqueles que buscam fazer a sua vontade, para que nós aprendamos as primeiras e mais importantes e preciosas lições dessa nossa nova vida, dessa nossa nova postura, que nós só conseguiríamos seguir em frente quando nós aprendermos a dependermos e a confiarmos nele de forma plena, completa e absoluta em toda e qualquer circunstância da vida.
A vida daquele que busca viver debaixo da mão de Deus, ela é de forma pautada não por aquilo que nós enxergamos, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós confiamos na nossa dependência de Deus. A vida cristã, ela é demarcada de acordo com as Escrituras por fé, pois as Escrituras nos informam que de forma categórica o justo, ele vive por fé. O apóstolo Paulo nos informa isso em Gálatas capítulo 3, versículo 11. O justo viverá por fé. E é o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, quem nos informa que sem fé é impossível viver uma vida que seja capaz de agradar a Deus. E de uma forma categórica, de uma forma bíblica, nós precisamos entender que fé é crer sem ver. Fé é viver não dirigido pela circunstância. Fé é não viver dirigido pelas situações. Fé é não viver dirigido por aquilo que nós temos o controle, mas temos a capacidade de confiar que o Deus a quem nós servimos, o Deus que tem provado nas Escrituras que nos ama, Ele está e tem o controle absoluto de todas as coisas, mesmo que nós não consigamos enxergar e entender de forma momentânea, nesse exato momento, mas que nós depositamos as nossas vidas nas mãos dEle e que Ele está nos conduzindo por caminhos que muitas vezes nós não conseguimos enxergar o agora, o momentâneo, mas nós somos guiados não por vista, mas nós somos guiados por um Deus que nos leva a caminharmos por entendermos que Ele está nos guiando por situações que nós não vamos entender agora, e muitas delas não vamos enxergarmos e entendermos em nossa existência aqui neste mundo. Crer nos leva a depender e a confiarmos no Deus que já provou, como dissemos, que nos ama e que não é indiferente às nossas necessidades, sejam elas quais forem ou em que campo forem, pois Ele nos conhece as situações pelas quais nós vamos passar, situações pelas quais nós estamos passando, e Ele tem o cuidado de estar sempre ao nosso lado para nos abençoar, cuidando de cada um de nós, pois Ele não é indiferente às nossas necessidades, Ele não é indiferente à nossa vida, Ele não é indiferente à nossa pessoa, mas Ele tem prazer em estar ao nosso lado e nos abençoar em quaisquer circunstâncias. Mas para que isso aconteça, nós precisamos aprender a depender e a confiar na sua pessoa. É claro que, por nos conhecer, Ele sabe que essas adversidades, que essas circunstâncias, que essas situações adversas da vida nos levam a trazermos conosco mesmo algumas situações que vão nos levar, primeiro, a algumas indagações, depois, a algumas inquietações e a muitas orações. Deus sabe que as adversidades da vida, e é o que faz Davi no texto que nós lemos, e em muitos outros textos que nós vamos ver transcritos de forma poética pelo rei Davi, né? Onde ele questiona, onde ele pergunta, onde ele indaga. No texto nos fala: Senhor, o Senhor vai ficar calado? O Senhor não me responde? Né? Em outros textos ele pergunta: Senhor, até quando o Senhor vai ficar nessa situação, onde parece que tudo está caindo, está desmoronando à minha volta, e o Senhor não dá uma resposta adequada, o Senhor não me responde, o Senhor não vem falar comigo, o Senhor não vem me dar contas de que o Senhor está no controle das coisas. A grande maioria das vezes que somos afligidos, como Davi no seu tempo, né, nós possuímos estas supostas questões que gostaríamos de ter
e começam a surgir em nossa mente os porquês, né? E eles vão se acumulando em nossa mente, eles vão se acumulando em nosso vocabulário, de forma que ora são aparentes em nosso cotidiano, em nosso relacionamento com Deus, em nosso relacionamento com as pessoas, em nossos relacionamentos com as pessoas que estão à nossa volta, né? Pessoais e principalmente nosso relacionamento com Deus, nós sempre vamos ter os porquês da vida, questões que nos envolvem, perguntas, indagações que nós vamos fazendo para nós mesmos, que nós vamos fazendo para as circunstâncias, que nós vamos fazendo para Deus. E essas indagações, essas dúvidas não são exclusivas de Davi e nossas. Elas fazem parte da nossa vida humana como sociedade humana. Elas são nossas hoje, mas elas fazem parte das vidas dos homens de Deus, que no passado, homens e mulheres, não é? E do presente, que estão marcando as páginas das Escrituras e que estão hoje marcando também a história da nossa raça humana, de homens e mulheres que estão marcando as suas histórias, situações que muitas vezes estão vivendo, que vivem e que nós não conseguimos entender. E que vamos indagar, vamos questionar e não vamos ter respostas. Porque Deus não vai nos dar resposta para todas as coisas. O que Deus quer é que nós aprendamos a depender dEle e a confiarmos nele. Deus não quer que nós o entendamos, Deus não quer que nós entendamos todas as coisas à nossa volta, mas que nós aprendamos a depender e a confiar da sua pessoa, porque Ele se importa conosco. Veja, por exemplo, as histórias dos homens das Escrituras. Você acha que José, do Egito, nunca perguntou por que tanta tragédia em sua vida? Vendido pelos seus irmãos, né? Até José chegar ao patamar de o posto mais elevado no Egito, somente abaixo do faraó, José passou por poucas e boas situações que nos levam a questionarmos, e nós hoje sabemos que certamente José também questionava, porque ele era um ser humano comum como outro qualquer, e que em momento algum as páginas das Escrituras nos dizem que Deus lhe dá resposta adequada às suas indagações. Mas Deus está sempre cuidando de José. O texto sagrado nos diz que Deus estava com José. Deus era com ele. A própria vida do próprio Davi, né, perseguido pelo sogro, o rei Saul, posteriormente perseguido pelas dinastias de Saul, pelos familiares de Saul. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, lá mais para frente, na vida de Daniel, quando Daniel é levado por uma perseguição política, que o leva a ser perseguido a ponto de a sua vida ficar por um fio, quando ele é enviado pelo rei, né, a ser jogado na cova dos leões. Você acha que Daniel não questionou? Mas Senhor, por quê? Eu sou um homem fiel, eu sou uma pessoa que busca fazer a sua vontade, e agora eu vou morrer comido por esses leões? Ou os seus contemporâneos, os seus 3 amigos que foram lançados na fornalha ardente, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque não adoraram a estátua do rei Nabucodonosor. Será que eles não questionaram? Não tiveram dúvidas no seu coração e questionaram assim: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Gente, os porquês sempre farão parte da nossa existência humana. Nós não temos em nós mesmos respostas para as questões que envolvem a nossa vida, para as circunstâncias que são adversas, circunstâncias que fazem parte justamente da vida do cristão, por sermos perseguidos pura e simplesmente por sermos cristãos, sermos perseguidos pura e simplesmente porque queremos viver e fazer a vontade de Deus. Nós não vamos ter essas respostas, mas as indagações, elas existem, e Deus sabe que elas existem. Deus não as sanciona em nós. Deus não quer que nós deixemos de ser esses seres questionadores. Foi Ele quem nos fez assim, seres racionais,
seres que vão nos levar a perguntar, a questionar, a termos dúvidas, né? Um dos nossos grandes nomes da nossa teologia batista brasileira, no nosso contexto social dos nossos dias, pastor Ed René Kivitz, pastor da Igreja Batista Água Branca, lá em São Paulo, ele disse: eu creio, mas tenho dúvidas, porque não tem explicação para tudo. Mas eu creio que Deus está no controle absoluto de todas as coisas, mesmo eu não podendo explicar, mesmo eu tendo dúvida de muitas coisas que envolvem a minha vida, porque eu não tenho resposta para todas as coisas. E Deus não vai nos dar respostas para todas as coisas. É por isso que Deus, ao responder, ao falar, depois de muito o profeta chorão, Jeremias, questionar a Deus por que Deus lhe dava aquelas visões de um povo que seria massacrado, de um povo que seria destruído. E nos livros das Lamentações de Jeremias, nós vemos Jeremias questionando a Deus. É Deus que fala com o profeta lá no livro do profeta, no capítulo 29, versículo 11, ele fala, Deus falando com Jeremias: eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, sou eu que sei. Planos de paz, planos de bênçãos. Mas esses planos vão se cumprir da minha forma, do meu jeito e no meu tempo. Até que isso aconteça, muitos outros porquês vocês ainda passarão até que as coisas aconteçam em conformidade com a minha vontade. Porque a minha vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Mesmo que vocês, seres humanos, não consigam entender isso de forma imediata. Porque Deus não é imediatista como nós. Não entender as coisas, as situações, as circunstâncias que nos acometem, e por isso ter múltiplas indagações é perfeitamente normal. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Normal. Mas a fé no Deus que não pode ser visto, mas que se importa conosco, deve nos levar a uma dependência e uma confiança plena nele. Isso a Bíblia diz que é fé. Eu não sei porquê, eu não posso explicar, mas eu creio que Deus está cuidando de mim, porque Ele diz que está. E se Ele diz que está, eu creio, mesmo que eu não consiga entender e explicar. De forma lógica e humana, todas estas indagações, como dissemos, na maioria das vezes, não respondidas por Deus, porque como vimos, os planos, os projetos, os ideais, os pensamentos de Deus são muito aquém dos nossos, muito além da nossa capacidade humana de entendermos, né? Nos levam muitas vezes a certas inquietações. E essas inquietações nos levam a ansiedades, nos levam a insônias, nos levam muitas vezes a depressões e outras doenças que nós temos chamado nos nossos dias de doenças da alma. Por quê? Porque não temos respostas para tudo. E por não termos essas respostas, nós vamos passar por momentos de inquietações, como Davi estava passando. Senhor, até quando o Senhor vai ficar calado? Até quando o Senhor não vai me responder? Até quando eu não terei resposta a estas situações pelas quais eu estou passando? Ou até quando eu vou passar por estas adversidades? As inquietações são porque nem sempre as respostas são aquelas que nós gostaríamos de ter. Não podemos e não devemos tentar afogar, né? Menosprezar ou negar essas nossas emoções. Dizer que nada está acontecendo na nossa volta, que a situação não está difícil e entrar por um caminho negativista, não funciona.
Negar os nossos sentimentos, as nossas emoções, por mais terríveis que eles nos pareçam, é prejudicial, é ruim. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós o indaguemos. Deus quer que nós o questionemos. Essas indagações nos levem a inquietações, mas que essas inquietações nos levem a uma dependência dele. Nós somos pessoas, seres humanos. E seres humanos são emotivos, são seres emocionais. Chorar, ficar com raiva, né? Amuar muitas vezes, brigar em outras. E outras manifestações emocionais fazem parte da nossa vida humana. Fazem parte da nossa existência aqui. E ora uma ou ora outra dessas manifestações podem e devem aparecer em nossa vida. Essas inquietações são extremamente nocivas quando não tratadas a nossa vida. Elas devem existir, mas elas precisam passar por um tratamento, não é? Porque elas são nocivas à nossa saúde física, são nocivas à nossa saúde mental, são nocivas à nossa saúde emocional, pois elas acarretarão em nossos relacionamentos pessoais e com Deus alguns problemas. Por isso, nossas indagações e nossas inquietações devem nos levar à presença de Deus em oração. As indagações, as inquietações devem nos levar a conversarmos com Deus, a orarmos com Deus, a colocarmos diante dele as nossas necessidades, as nossas indagações, para que ele, que nos conhece e que sabe melhor do que nós mesmos quais são as nossas necessidades, possa estar tratando as nossas necessidades emocionais, nossas necessidades espirituais. E isso de forma pessoal, de forma devocional. A oração é o recurso que Deus nos dá para que nós possamos extravasarmos as nossas ansiedades, as nossas necessidades emocionais todos os dias. E quanto mais eu e você pudermos estarmos próximos desse Deus e colocarmos diante dele as nossas decepções, colocarmos diante dele as nossas necessidades, colocarmos diante dele as nossas angústias, os nossos temores, né? Nossas tristezas, mais ele vai tratar o nosso coração, mais ele vai cuidar da nossa alma. Deus é um especialista em cuidar de gente. Alguém até já me perguntou, mas pastor, a gente pode se queixar, a gente pode reclamar com Deus? Pode. E não apenas tão somente pode, deve. Existem situações na nossa vida que nós vamos ter que chegar diante de Deus e reclamar, e questionar, e perguntar, e buscar por esclarecimento, porque nós precisamos colocar para fora, através dos nossos lábios, esse veneno que nos incomoda, para que Deus possa tratar o nosso emocional, para que Deus possa tratar o nosso espiritual, e em consequência disso, tratar as nossas enfermidades também físicas, as chamadas psicossomáticas. Não só podemos, mas devemos. Deus não apenas nos permite fazermos isso, mas Ele nos orienta a fazê-lo, e Ele nos leva a buscarmos fazer isso. Deus quer que nós nos aproximemos dEle e o questionemos, mesmo que Ele saiba que nós não vamos ter respostas. Mas Ele sabe que o simples fato de nós nos aproximarmos dEle e de colocarmos para fora aquilo que nos está incomodando, o processo de cura passa por aí. A oração pessoal, devocional entre você e Deus, é o momento mais terápico que pode existir para um homem e para uma mulher sobre a face da terra. Não estamos dizendo
não estou dizendo, e em momento algum, nós cristãos, principalmente nós líderes, pastores, estamos dizendo que nós não devemos procurar ajuda de profissionais da saúde para nos ajudar, psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Claro que nós precisamos. Esses profissionais da saúde foram deixados aí e estão aí à nossa disposição, permitidos pelo próprio Deus para nos ajudar. O que nós estamos dizendo é que o nosso primeiro médico, deve ser o Senhor. Aquele que quer nos ajudar e que pode nos ajudar, que vai nos ajudar, inclusive nos abençoando no tratamento com outros profissionais da saúde, é o Senhor, com o qual nós precisamos ter contato diariamente através da oração devocional com Deus. Ele é o nosso primeiro médico, o médico dos médicos. Ele nos conhece muito mais do que qualquer profissional da saúde. Nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Então, antes de procurarmos esses profissionais, que devemos fazê-lo sim, temos que colocar a nossa vida também no altar de Deus. E colocarmos diante dele a nossa necessidade, as nossas indagações, as nossas inquietações, para que ele possa começar o tratamento dentro do nosso coração. E depois esse tratamento será abençoador através de um profissional da saúde que muitas vezes vai nos receitar um medicamento, vai nos receitar um tratamento, que nós vamos fazê-lo sim, tendo Deus como parâmetro e centro da vontade dele em nossa vida. A vida de oração para o cristão é a chave de uma vida abençoada em meio às adversidades da vida. A vida humana ela é complexa, ela é demarcada por situações adversas, muito especialmente, volto a dizer, a vida do cristão, a vida de qualquer pessoa que se pressupõe viver em conformidade com os princípios e valores da palavra de Deus, vai enfrentar adversidades fora do comum, fora do normal, fora do cotidiano, do dia a dia. E é por isso que nós precisamos ter em mente de que o primeiro recurso a ser buscado é Deus em oração. Ele é que está à disposição 24 horas para nos atender e nos ajudar a resolver essas questões que envolvem a nossa vida, volto a dizer, que fazem parte da nossa existência, porque a nossa vida ela é demarcada sim por imprevisibilidades. Só que são imprevisibilidades na minha ótica e na sua, humana, porque Deus sabe muito bem o caminho aonde as nossas decisões vão nos levar e quais situações pelas quais nós vamos ter que passar, e Ele quer estar ao nosso lado, e Ele quer estar nos abençoando em toda e qualquer circunstância. Então as nossas indagações que vão nos levar a inquietações, a ansiedades, devem convergir a buscarmos a Deus em oração, para que Ele possa assim estar nos abençoando, nos ajudando a aprendermos a dependermos e a confiarmos nele. E Ele sempre nos dará o consolo necessário para a vida, levando-nos a depender e a confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo que nós não possamos entender. A grande maioria das questões que envolvem a nossa vida, nós não vamos entender. Aquelas que estão ligadas à imprevisibilidade da vida, nós não vamos entender. E Deus não vai nos explicar. Porque justamente elas fazem parte de um fator que nós chamamos de imprevisível. O que nós precisamos aprender é que é imprevisível para nós e que nós precisamos depender de Deus. E nessa dependência de Deus, confiarmos nele, colocarmos a nossa vida nas mãos dele e permitirmos que ele vá nos abençoando nesse caminho, nesse processo, onde as coisas vão acontecendo e nós não temos nenhum controle sobre isso. Mas nós dependemos dele e nessa dependência nós confiamos que ele vai nos abençoar e nos conduzir pelo caminho mais seguro possível, porque ele nos ama e o seu amor é um amor provado pela cruz. Não deixe o inimigo semear dúvida em seu coração
sobre a sua importância, né? Na vida, a importância da sua vida nas mãos de Deus. Deus se importa com você, Deus se importa com cada um de nós, né? Pois Ele nos ama demais, e a prova do seu amor, volto a dizer, é a cruz. A prova cabal do amor de Deus foi o que Ele fez na cruz do Calvário para demonstrar que se importa conosco. Deus quer o melhor para cada um de nós. Mas as nossas escolhas vão sempre nos levar a caminhos que muitas vezes não são aqueles que nós gostaríamos de passar, mas vamos ter que passar. Porque fazem parte das nossas escolhas. Agora nós precisamos aprendermos a depender de Deus e saber que as nossas escolhas não vão nos levar para longe do cuidado de Deus, do seu amor, e que Ele está sempre, sempre, sempre pronto a estar ao nosso lado, a nos abençoar em toda e qualquer circunstância, porque Ele nos ama. É Ele quem nos disse: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. Então Ele está ao nosso lado. Ele sabe que esse mundo de fato é mau, que esse mundo é tenebroso, e que esse mundo muitas vezes cerceia, leva aqueles que buscam fazer a sua vontade por situações complexas, adversas, inusitadas, situações que vão nos levar à beira de um colapso de desespero, como era o caso do rei Davi. Mas em nossa dependência de Deus, Ele quer que nós cheguemos à maturidade que chegou Davi, no Salmo 23, onde Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu não sei qual a situação você passa, mas eu sei que situações adversas fazem parte da nossa vida. Situações pelas quais nós não temos nenhuma explicação, situações pelas quais nós não vamos ter nenhuma explicação, situações pelas quais nós vamos entrar na presença de Deus, vamos indagá-lo, vamos questioná-lo, vamos prantear, vamos resmungar, vamos questionar. E a única coisa que vai acontecer é Deus vai nos dar o seu consolo e o seu conforto para que nós possamos passarmos por essas adversidades juntamente com Ele. Mas não vai nos dar explicação. Não vamos ter a explicação do porquê estamos passando aquilo. A dependência de Deus nos leva a isso, a entendermos que Ele está trabalhando conosco em meio às adversidades da vida. Deus não nos livra das adversidades, porque são essas adversidades que nos ensinam a dependermos da sua pessoa em toda e qualquer circunstância pela qual nós temos que passar. Que você possa entender essa situação. Não sei o que você passa, não sei o que você está passando, ou o que você vai passar, ou o que eu mesmo vou passar ou esteja passando. Mas sei que Deus está ao nosso lado, porque Ele nos ama. E Ele se importa, sim, se importa muito conosco. E que nós possamos, como fez o profeta Abacuque, termos em mente essa ideia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja vacas nos currais, ainda que a semente não produza o seu fruto, ainda assim, eu dependerei, eu confiarei e terei toda a minha esperança no Deus que é o Deus da minha salvação. Então que, portanto, Ele possa, assim, nos abençoar dessa forma e que nós possamos caminharmos com o Senhor, crendo, assim, que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. E tudo o que Deus faz, Ele faz buscando sempre o nosso bem. Até permitir que adversidades nos acompanhem. Que Deus, assim, nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Vivemos em uma vida que é complexa, conturbada muitas vezes, fruto muitas vezes das nossas escolhas erradas e em outras vezes fruto das nossas escolhas certas. Que caminharmos com o Senhor acarreta sim adversidades, porque o nosso inimigo busca de todas as formas nos levarmos a desistirmos desse propósito santo de vivermos em conformidade com a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita.
Ó Deus, mas que nestes apertos da vida, nós possamos aprendermos as lições que o Senhor quer nos ensinar, de que o Senhor está no mais controle absoluto de todas as coisas. E dentro dessas todas as coisas está as circunstâncias adversas pelas quais nós estamos ou poderemos vir passar, mas que nós possamos sairmos delas confiados de que o Senhor está conosco, nos tornando assim homens e mulheres mais fortes no que diz respeito à confiança e à dependência do Senhor. Que o nosso inimigo seja vencido nessa batalha de fé e que a cada dia nós possamos nos tornarmos homens e mulheres dependentes e confiados de que o Senhor está ao nosso lado e que o Senhor sempre vai nos dar, não somente a válvula de escape de toda e qualquer situação adversa, mas que o Senhor vai nos dar o remédio, a força espiritual para vencermos, sermos mais do que vencedores e assim nos tornarmos homens e mulheres usados pelo Senhor para abençoarmos vidas, enquanto vida o Senhor nos der aqui nesse mundo mau e perverso pelo qual nós estamos vivendo. Abençoa, querido Pai, os meus ouvintes nessa noite. Não conheço as circunstâncias pelas quais cada um está passando, mas sei que o Senhor conhece e sei que o Senhor já está trabalhando na vida de cada um. Se porventura, dentre esses que me ouvem, eu posso ter alguém que ainda não te aceitou como único e suficiente Salvador, ó Deus, tenha misericórdia desta vida, e que esta pessoa possa entender que precisa se matricular urgentemente na escola da fé, para que o Senhor possa assim dar-lhe as forças necessárias, para que ele possa vencer neste campo, e vencer de forma espiritual, colocando-se assim nas suas mãos, para que a batalha possa ser vencida no campo da fé, pela força que vem do Senhor. Aos meus irmãos que já estão nessa batalha, que o Senhor possa revigorar, como fez com Davi, que nós possamos sermos mais do que vencedores em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Abençoa aqueles que são enfermos físicos, ó Deus, tem misericórdia do dito na sua recuperação, tem misericórdia da nossa irmã Iracema, tem misericórdia de João Vitor, ó Deus, João Lucas, que também passa por tratamento juntamente com a sua família, ó Pai, tenha misericórdia, que a sua graça maravilhosa possa ser com cada um. Abençoa, queridos, a sua palavra, que ela possa vir como é, estar entrando nos nossos lares e abençoando as nossas vidas para a glória do Senhor. Abençoa aqueles que conosco estão nessa noite e que nós possamos termos um restante noite abençoado na sua presença. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, crendo que o Senhor vai fazer assim, em nome de Jesus. Amém. Renovamos o convite para que você possa participar conosco do nosso culto online, nos domingos, às 19 horas, no nosso canal no Facebook. E se porventura você não puder, ou se não quiser participar ao vivo por algum impedimento, que você possa assisti-lo também no nosso canal no YouTube, e assistindo, participar da nossa programação, compartilhar dos nossos cultos àqueles com quem você possa dar aí o seu compartilhamento, abençoando vidas, porque esse é o nosso objetivo, alcançarmos pessoas com a palavra do Senhor, que ela possa assim estar livre, tendo livre acesso nos lares do maior número de pessoas que nós pudermos alcançar. Esta é uma forma que nós temos de propagar a palavra de Deus, que com certeza não vai ficar esquecida mesmo depois da pandemia. Nós vamos continuar com esse trabalho de levarmos a palavra do Senhor através deste canal no YouTube a tantos quantos assim o quiserem. Portanto, que você possa ser conosco um participante e um parceiro desse nosso ministério que Deus nos tem concedido. Que Deus nos abençoe. Boa noite.